com alegria e satisfação que nos encontramos em corações e pensamentos. Nós vamos pedindo a Jesus que nos abençoe estes momentos de encontro. Nós estamos dando continuidade às mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier e ditadas pelo espírito de André Luiz no livro Respostas da Vida. Com tantas respostas para a nossa vida, hoje o nosso tema eu vou sintetizar como sendo o outro. E André Luiz inicia sua mensagem. Todos nós encontramos problemas e a vida sempre nos oferece soluções através do próximo, através do outro. Que outro importante, né? As soluções, tantas e tantas vezes, vêm dele. Mas nessa jornada terrena, como é que esse outro entrou na nossa vida? Porque já ouvi muito dizer que é o outro que diz quem nós somos. É no encontro com o outro que nós vamos nos conhecendo e sabendo da nossa caminhada aqui na Terra. Para isso eu convido vocês para voltarmos lá no início da nossa reencarnação, quando chegamos aqui bebês. Imaginemos a nossa mãe ou o coração que nos acolheu nos braços e nos ofereceu o leite, o alimento material, o nutridor material. A princípio, foi uma nutrição material, mas um dia, metaforicamente falando, minha mãe me olhou e eu olhei para minha mãe e me vi refletido nos olhos dela. Ela olhava para mim e eu olhei para ela. E eu percebi que eu era separado dela. Foi aí que eu fui conhecer que ela era minha mãe e que eu era seu filho. Este outro mãe me revelou. O caminho foi correndo e um dia eu ouvi dizer Papai do Céu. E perguntei para o meu pai, por que Papai do Céu? Se ele era meu pai? E meu pai me respondeu, filho, papai e mamãe somos seus pais aqui na Terra. Mas existe um Pai maior que criou a todos nós e que nos ama para sempre. Hoje você fala Papai do Céu. Quando crescer você provavelmente vai dizer Deus, nosso Pai de amor e bondade. Mais um pouco nós escutamos falar Jesus, mestre e amigo. E mais um outro se revelou na minha vida. E este outro, maior, vem me dizer que somos todos filhos de Deus, portanto, somos todos irmãos. E Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, nosso caminho. Este outro nos revela quem somos. Somos irmãos. E nessa vida, o cultivo da fraternidade é convivermos todos uns com os outros como irmãos. Porque o tempo passa e mais ainda nós vamos percebendo que não existe nada fora da relação. Tudo é processo relacional, tudo é processo de encontro com o outro. E é interessante que se nós formos ao livro dos Espíritos, nas leis morais, a primeira lei moral é a lei de adoração, em que nos é revelado que é pelo sentimento e elevação dos nossos pensamentos é que nós nos encontramos internamente com Deus, nosso Pai. E que na realidade, essa presença de Deus em nós é inata. Quando nós fomos criados, Ele já pôs a marca dele. Esse outro que se revela nosso Pai de amor. Também, eu já ouvi dizer várias vezes que o outro é o meu endereço
Isto é, tudo na vida, todas as conquistas, todas as buscas, eu vou sempre me encontrar com o outro. É interessante, né? Olhemos bem, dependendo da função que você exerce, quem é o outro? O outro é o seu cliente, o seu professor, seu mentor, seu amigo, seu avalista, seu motorista, seu parente, seu corretor. Depende da função que você exerce, são tantos os outros que cotidianamente entram na nossa vida. E depois André Luiz nos afirma: dos outros nós obtemos muitas coisas. E eu então queria apresentar para vocês uma lição, uma historinha contada por Richard Simonetti no seu livro Encontros e Desencontros, que traz este outro. Porque é interessante que Richard Simonetti, ele buscava as histórias sempre baseadas em fatos reais. Não só pela leitura, mas muitos traziam a ele os acontecimentos e ele transformava em histórias. E essa história nos fala de Carla e João, um casal. Havia acontecido uma morte familiar. Lavínia, irmã de Carla, havia perdido tragicamente num acidente de trânsito seu marido. E Carla e João estavam se preparando para ir até a cidade onde morava a irmã, quando a vizinha ouviu no rádio um pedido, uma rogativa de urgência de uma avó, pedindo quem tinha um determinado leite, porque não estava disponível no mercado e o seu neto estava precisando. Quando Carla ficou sabendo, lembrou-se que ela tinha essas latas de leite em casa. Pegou o telefone e ligou para Lúcia. E descobriu que Lúcia morava na mesma cidade que morava sua irmã. Então, quando Lúcia se dispôs a vir buscar as latas de leite, ela falou assim: não, pode deixar, eu estou indo para essa cidade. Quando Lavínia chegou na cidade, encontrou-se com a sua irmã. Ela lhe disse: irmã, o que faríamos agora? Carla falou: confiemos em Deus. Interessante, Carla, com tantas questões de auxiliar a irmã, ainda tinha tido tempo no seu coração de lembrar das latas de leite e do próximo que precisava delas. E nesse momento a família se reunia porque o falecimento tinha sido distante da cidade, uma outra cidade distante, só de avião o corpo poderia vir. E a família não tinha dinheiro para o traslado. Se cotizando os presentes, conseguiram metade do valor. Eram famílias sem muitos bens, famílias modestas. Nesse ínterim, a campainha toca e Lúcia que chega para buscar as latas de leite. E Lúcia, então, agradece profundamente a Carla e pergunta quanto ela tem que lhe pagar pelas latas. E Carla diz: a minha compensação é o prazer de ser-lhe útil. Embora Lúcia insista em pôr um valor, Carla disse que ela, com alegria ela havia oferecido, porque o filho dela não precisava mais deste leite. Lúcia agradeceu, mas percebendo que na família havia algum acontecimento mais sério, perguntou e ficou sabendo do acontecido. E notando a família com poucos recursos, se ofereceu para ajudar a pagar o traslado do corpo do cunhado de Carla. Carla agradeceu a generosidade, mas era uma questão familiar que eles iriam resolver. Não adiantou Lúcia insistir. Então ela buscou o marido, João, marido de Carla. E mais uma vez o João se emocionou com a generosidade de Lúcia. Mas Lúcia insistiu: por favor, João, afinal de contas nós somos irmãos de leite. E a muito custo João passou para Lúcia a quantia que faltava. E Lúcia preencheu um cheque imediatamente, entregou a João e se despediu. E Carla ficou muito emocionada.
Como é que a fraternidade brota, né? Se faz presente através de simples latas de leite. E assim que o outro nos apoia, o outro nos ajuda a resolver problemas, o outro nos acolhe fraternalmente, o outro nos faz confiar mais e mais na generosidade do ser humano. E André Luiz, no final da sua mensagem, ele nos diz: quando a lei nos observa, ame o próximo, está avisando que auxiliar aos outros será realmente auxiliar a nós mesmos. Que bênção, né? Podermos cada dia mais fortalecer em nós que o outro é o nosso endereço, que ele é bênção em nossas vidas, para irmos caminhando e um dia, como disse um amigo, estarmos todos de braços dados fraternalmente, trabalhando para a evolução de tantos e tantos corações que vamos encontrar. Que Jesus nos abençoe. E o outro que mora em mim, saúda o outro que mora em você. Que assim seja. Até a próxima.